vive isso. Quem me entendeu diz amém? Então vamos à palavra, está preparado? Não sei não, tem 2 ou 3 améns aqui, né? Está preparado? Amém? Então segura aí, fecha a porta, manifestações da fidelidade. Hoje em missões eu vou falar de fidelidade, a palavra hoje é fidelidade, fidelidade. Então preste atenção sempre pensando nisso e como a fidelidade se manifesta na vida das pessoas. Então qual é a palavra-chave? Mulheres, qual é a palavra-chave? Fidelidade. Então, fidelidade é a palavra que nós precisamos estar com ela na mente durante todo esse princípio, durante toda essa pregação. E eu vou lhe propor algumas questões aqui e quero desafiar você a viver isso. Se você conseguir viver isso durante 40 dias, a sua vida vai mudar. 40 dias. 40. Quantos dias? 40. Lucas 16, 10 diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então, quando a gente pensa, e não vamos ser ingênuos em achar que as pessoas não buscam Deus muito pela questão da prosperidade, vamos pensar a partir desse prisma, e eu quero dizer que prosperidade é muito mais do que ter dinheiro. Repete, prosperidade é mais do que dinheiro. Sabe, é muito mais do que acumular bens. A prosperidade verdadeira, ela precisa atingir todas as áreas da sua vida. Então pense comigo, a primeira e mais importante área de prosperidade que cada pessoa deve ter é a prosperidade no espírito. Se você não é salvo, se você ainda não creu em Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que você é o mais miserável dos homens. Por isso, para aquele rico insensato, Jesus diz para ele assim: hoje te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Ele tinha celeiros cheios, ele tinha banco com muito dinheiro, mas a alma dele era pobre. E se naquela noite ele fosse chamado por Deus, ele não teria nada para apresentar, porque a principal área de prosperidade na vida é prosperidade espiritual. Tudo começa a partir daí. Se não tem Jesus, se não crê em Cristo, se não observa isso, não é próspero, não adianta. Pode ter recursos, mas não tem prosperidade. Mas podemos avançar nisso. A prosperidade precisa atingir também a nossa alma. Então tem muita gente que tem dinheiro, que tem recursos, que tem poder financeiro, mas vive em depressão, vive em angústia, vive cheio de feridas na alma e todo tipo de aflição que pode acontecer no coração. Então até as pessoas são prósperas? Não, não são. Só tem dinheiro. Também tem a questão da prosperidade familiar. Se os filhos não são sujeitos, se a família não é abençoada, se não vive bem com a esposa, pode ter recursos, mas não tem prosperidade. Então, todas essas coisas nós precisamos pensar quando nós avaliamos qual é a nossa condição de prosperidade, de fidelidade diante de Deus. Então, o desejo do Senhor é que seus filhos sejam plenamente prósperos. Mas existe algumas expressões, algumas manifestações dessa prosperidade que o Senhor tem para seus filhos. Vamos acompanhar juntos então. Repete comigo assim: a fidelidade se expressa no pouco. Quando nós voltamos ao versículo principal, diz: quem é fiel no pouco também é fiel no... Quem é desonesto no pouco também é desonesto no... muito. Então, se vocês, versículo 11, não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem, repete comigo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então, esse entendimento é muito importante. Então, Lucas ali retrata aquilo que Jesus está pregando, e sabe, isso é um critério, diga comigo, critério de escolha. Até para casar a gente pode usar esse tipo de critério, de caráter, de fidelidade, porque quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Quem é desonesto no pouco vai continuar sendo desonesto no muito, porque está ligado diretamente ao caráter da pessoa. Se ela é fiel àquilo que ela está se comprometendo, se ela é fiel a você num relacionamento, num casamento, numa coisa que vai durar a vida inteira, se ela é fiel a Deus em alguma coisa que vai durar a eternidade. A fidelidade se manifesta justamente no teste. Repete comigo assim: teste
do pouco. O pouco é um teste. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: o pouco é um teste. A gente não pode avaliar pessoas pela sua beleza, pelo seu charme, pelas roupas que ela veste ou o carro que ela dirige, pelas palavras bonitas que ela diz na internet, lá no seu site ou na sua rede social. É preciso avaliar as pessoas no teste do pouco. Repete comigo: o teste do pouco. Então o Senhor disse: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. O Senhor nos mostra que a fidelidade em coisas pequenas, repete, a fidelidade em coisas pequenas é o sinal. É o sinal. É o sinal. É o sinal. Mas o que seriam essas coisas pequenas? Pergunta para quem está do seu lado. Nesse texto, o Senhor Jesus ele explica que essas coisas pequenas são as riquezas de origem injusta. E as coisas grandes são aquelas riquezas que são verdadeiras. Então repete comigo: riquezas injustas ou riquezas verdadeiras. Então o dinheiro sempre será, sempre foi e sempre será uma riqueza injusta. De alguma forma, seja ela qual for que chegue às suas mãos, houve corrupção, houve roubo, houve manipulação, houve alguma coisa que manchou, que sujou o dinheiro. É riqueza injusta. As casas, as propriedades, os carros, tudo que você consegue comprar com os recursos naturais, sempre vem de algum tipo de riqueza, de algum tipo de processo que vai ter injustiça nele. Até o seu salário: não, mas eu trabalho dignamente. Trabalha dignamente, mas fica 2 horas no banheiro roubando do patrão. E no final recebe inteiro. Chega sempre atrasado, morcega no trabalho. E você recebe no final o dinheiro integral. O seu dinheiro é injusto, porque você o ganhou debaixo de injustiça. Empregados não gostam disso, e os patrões dizem amém. Mas o patrão que diz amém também, quando o empregado passa um pouco do tempo da hora de trabalho, não paga hora extra nunca. Então a riqueza que ele acumulou na venda do seu negócio, na indústria, ou seja lá o que for, também é um dinheiro de origem injusta. Sempre vai ter injustiça. Sempre vai ter injustiça. Eu sou aposentado, eu recebo do governo. Aí, meu irmão, a injustiça é maior ainda. Ainda mais quando nós estamos no mês do imposto de renda. Cadê a contrapartida? Não tem. Todo o dinheiro ele vem de ações, de alguma ação injusta antes de chegar na sua mão. Por isso, nós precisamos aprender a ser fiéis quando trabalhamos com as riquezas injustas, porque elas vão chegar na sua mão, mas quando chegar na sua mão, repete, quando chegar na minha mão, elas serão santificadas. O injusto passará a ser justo. Como é que nós fazemos isso? A Bíblia ensina, quando nós entregamos o dízimo. Fala dízimo. Tem gente que se arrepia todo quando fala em dízimo. Fala de novo, dízimo. Dízimo. Sabe, os 10% santificam o todo. E esse é o princípio do dízimo. Romanos 11:16 diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então diga assim: a consagração das primícias do dízimo tornam o injusto justo. Por quê? Porque Deus faz isso. Eu acabei de falar na palavra. Você crê na palavra? Então essa é a verdade da palavra. Entenda que o dinheiro que está na sua mão, se você já dizimou, ele é justo. Deus abençoa. Simplesmente Deus abençoa ele. Ele cortou a maldição da injustiça, e quando bate na sua mão ele passa a ser um recurso justo. Por outro lado, a verdadeira riqueza certamente se refere a outra coisa, não é dinheiro. Repete: verdadeira riqueza não é dinheiro. Então o que seriam as verdadeiras riquezas que Jesus promete para aqueles que são fiéis nas riquezas injustas? Isso a gente precisa pensar. O pensamento comum, observe, o pensamento comum é que se nós formos fiéis nas coisas espirituais, o Senhor nos dará prosperidade financeira. Mas o que a Bíblia diz é exatamente o contrário.
Eu vou repetir isso aqui porque o paradigma precisa ser quebrado. O pensamento comum na igreja é que se nós formos fiéis nas coisas espirituais, se eu orar, se eu ler a Bíblia, se eu dizer aleluia, se eu vier para o culto, se eu levantar a mão, se eu louvar, se eu fizer o trabalho, se eu ministrar na célula, se eu fizer evangelismo, se eu visitar o hospital, se eu for no presídio, e se eu fizer todas essas coisas e muitas outras, Deus vai me abençoar com riquezas. Não é verdade. Repete, não é verdade. O que a Bíblia diz é justamente o contrário. Se nós formos fiéis com o dinheiro que temos, Ele nos dará a verdadeira riqueza. O Senhor disse, se você não me servir bem, se você me servir bem, eu te confiarei dinheiro. Mas ele disse, se você for confiável lidar com o dinheiro, eu te confiarei a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é, diga, sabedoria de Deus e unção do Espírito Santo. Então vamos voltar no texto. O texto diz assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quais são as riquezas do mundo ímpio? Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Quais são as verdadeiras riquezas? Sabedoria e unção. Se você não sabe lidar com as riquezas injustas, como é que Deus vai lhe dar as verdadeiras riquezas? É unção, é o poder, é a sabedoria para tomar decisão. Se você não consegue lidar com as suas riquezas injustas, alguém vai me pedir um conselho, eu vou dizer assim, o conselho custa R$250, porque eu tenho a unção da sabedoria. Pastor, ora por mim para eu ser curado, isso custa 550. Qual é a doença? É um câncer, 5.000. Por que eu estou falando isso? Porque se Deus der a verdadeira riqueza para quem não sabe lidar com a riqueza injusta, Ele vai transformar a verdadeira riqueza em injustiça. Você vê isso acontecer por aí? Em algum momento, em algum lugar. Tempinho para pensar. Vamos ver alguns exemplos disso. Então, Salomão. Quem conhece a história de Salomão? Amém. Todo mundo conhece. Em 1 Crônicas, capítulo 1, Salomão ele passou a ser o rei. Davi morreu. E ali conta a história de Salomão assumindo o trono. Ele era jovem, devia ter uns 20 anos de idade. E assim, ele estava pensando o que eu vou fazer na frente desse país. Como é que eu vou tomar decisão que pode mudar a vida de todo mundo? Como é que eu vou fazer escolhas? Como é que eu vou dizer, eu vou para lá, eu vou para cá? Eu vou para outro, é um rapaz, um menino de 20 anos de idade. Então lá no verso 5, nós lemos que Salomão, ele foi para o tabernáculo, não tinha templo ainda, ele ainda ia construir, e ofereceu 1.000 sacrifícios a Deus. O que ele fez? Ele pegou a riqueza injusta, 1.000 sacrifícios, 1.000 bois, 1.000 ovelhas, 1.000 sacrifícios, levou para o tabernáculo e ofereceu para Deus. Consagrou ao Senhor da sua riqueza. Uma pessoa comum precisava levar quantas ovelhas? Uma, pelo seu pecado. Salomão pegou 1.000. Ele tinha acabado de ser rei, nem era um homem ricaço que se transformou posteriormente. Qual de nós teria assim, a disposição de oferecer um rebanho inteiro? Eu não sei quantas cabeças de boi tem num rebanho. O de Salomão, ele deu 1.000 de uma vez só, quando na verdade Deus pedia apenas uma. Sabe que isso é uma questão de dízimo, né? São múltiplos de 10. Quando você entrega 10, 10 é o número que simboliza o total. Então significa para Deus que você está entregando a totalidade. Salomão pegou essa totalidade e multiplicou por 10. E entregou para Deus. Agora olha como na vida de Salomão aconteceu aquilo que Paulo profetizou muitos anos depois. Naquela mesma noite, Deus apareceu para Salomão em sonho e falou com Salomão e lhe disse, você pode me pedir o que quer que você queira. O que você quer? Deus apareceu para Salomão e perguntou o que você quer. Entenda isso. Depois que Salomão aprendeu a lidar com as riquezas injustas, ele entregou as riquezas injustas, e Deus apareceu para ele e disse assim, o que você quer? Pode pedir que eu vou dar para você.
Porque Deus confia coisas espirituais, as verdadeiras riquezas, a quem sabe lidar com as riquezas injustas. Todo mundo sabe que Salomão pediu o quê? Sabedoria. Ele não pediu dinheiro, não pediu morte de inimigo, ele pediu sabedoria. E junto com a sabedoria, Deus acrescentou para ele todas as outras coisas. E eu fico pensando lá em Mateus, quando Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Foi simplesmente assim. Quando ele consagra o injusto, Deus devolve para ele o verdadeiro. Sabe, quando nós enfrentamos problemas, quando enfrentamos dificuldades, normalmente a gente quer pedir para Deus dinheiro, recursos para sair do buraco. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: não existe problema financeiro para o crente, existe a falta de sabedoria. Então o que nós devemos pedir para Deus? Sabedoria. Lide bem com as riquezas injustas, tenha sabedoria, que você vai sair do buraco. É uma promessa. Você crê na palavra? Mas a palavra não é do seu jeito, a palavra é do jeito de Deus. Diz amém? Uma gota de sabedoria de Deus pode resolver completamente todo e qualquer problema da sua vida. Diz amém? A verdadeira riqueza sempre será a sabedoria de Deus, que é isso que nós necessitamos. Diga, eu preciso. O segundo exemplo é o exemplo de Abraão, e esse é muito claro. Abraão chamou, encontrou-se com Melquisedeque. Melquisedeque trouxe para ele pão e vinho, né? E que a ceia já representava. Melquisedeque é uma figura de Cristo. E Abraão, no caso, deu para ele o dízimo de tudo aquilo que ele tinha. O versículo 1 do capítulo 15 diz assim: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu, repete isso comigo, o teu galardão será sobremodo grande. O que é galardão? Presente. Mas quando é que Deus disse isso para Abraão? Depois que Abraão entregou o dízimo. Fala dízimo. Faz igual o Jefinho, não tem medo de falar dízimo? Dízimo, fala dízimo. Lê na Bíblia, pega o capítulo 14 e vê o que aconteceu. Lê lá, não vou explicar por causa do tempo. Mas o 15 diz assim: depois desses acontecimentos, do capítulo 14, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Deus disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, eu vou te proteger, e o teu galardão será sobremodo grande. Diz grande. O que é grande para você, Diego? O que é grande para Deus? Qual a sua dimensão de grande? Qual a dimensão de Deus para grande? Uau! Então essa é a proposta de Deus, essa é a palavra de Deus. Sabe, se nós não aprendemos a sermos fiéis ao lidar com as riquezas injustas desse mundo, nós não vamos conseguir desvendar o sobrenatural para receber as riquezas verdadeiras. Então a gente pede unção, a gente pede sabedoria, a gente pede o poder do Espírito Santo no louvor, e às vezes a gente está com uma porta fechada, por quê? Porque não conseguimos lidar de maneira correta com as riquezas impuras desse mundo. E não é só isso, não é só isso. Lá em cima, quando nós voltamos ao texto principal, ainda diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? Versículo 12: e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, diga, ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Vamos ler de novo juntos isso aqui? O que significa isso? O que significa isso? Pergunta para quem está do seu lado: o que significa isso? O que significa isso? Quem trabalha para alguém aqui? É empregado. Eu sou empregado também. Se você não trabalha bem,
com aquilo que é dos outros? Ou seja, você é responsável de trabalhar com os recursos do seu patrão. É isso que Jesus está dizendo. Se você não lida bem com aquilo que é dos outros, quem vai dar para você aquilo que é seu? Quem é que dá para você aquilo que é seu? Deus. Quem é que está olhando para como você se comporta no seu trabalho? Deus. Mas eu estou na graça, toda a bênção é minha. É, irmão, mas as bênçãos na nova aliança, elas são condicionais à fé. O que é fé? Fé é acreditar na palavra de Deus. É acreditar que Deus vai prometer, que vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas existem os princípios, que é o estabelecimento da fé em torno daquilo que a palavra diz. Então, se eu não for fiel no trabalho que eu faço para o meu patrão é injusto, mas eu continuo sendo justo. Se eu não for fiel nesse trabalho, não vamos prosperar. Isso acontece dentro da igreja. Isso acontece dentro da igreja. Pessoas que são infiéis no pouco. Pessoas que não conseguem trabalhar bem com os recursos alheios. Essas pessoas não deveriam nunca chegar à posição de liderança. Por quê? Porque não vão prosperar. A igreja não prospera, o prédio não prospera, a célula não prospera, o discipulado não prospera. Nada que eles fazem prospera. Míngua, cai, acaba. Por quê? Porque está faltando aí o caráter da fidelidade. Na fidelidade em lidar com as riquezas injustas e a fidelidade em lidar com aquilo que é dos outros. Nós estávamos treinando um equipamento novo, lá do laboratório essa semana, e o software é muito sofisticado, e dá uma condição de fazer uma edição de resultados que já foram elaborados pelo equipamento, no hemograma completo. E a gente conversa entre os colegas e a assessoria científica que estava fazendo o treinamento para nós, e assim, nunca fazemos isso, porque é muito perigoso. Pode aparecer alguém que queira brincar de Deus, e seja injusto e infiel naquilo que diz respeito às coisas dos outros. Manipular um resultado, por exemplo. Manipular o resultado de um exame pode levar uma pessoa à morte. Então, essa pessoa, entenda como a situação é grave. Eu estou falando do meu ramo de trabalho. Se a pessoa não é fiel naquilo que está lhe dando, que pertence aos outros, não vai receber a verdadeira riqueza. E às vezes dentro da igreja, nós vamos ter um reencontro, grande reencontro, mas a ideia do reencontro foi do pastor. Quem for, foi, quem não for, não foi. Eu finjo que me esforço e não me esforço. Não é fiel. Não é fiel naquilo que pertence a outro, porque a liderança é de outro. Porque o líder da célula não é você, você não corrobora, não apoia, não ajuda, não é fiel, mas quer ter a sua célula, não deveria ter. Às vezes até tem, por simpatia, mas não deveria ter. Porque se você não é fiel em corroborar com o processo, em ajudar quem é o seu líder, quem é o seu pastor, eu sou pastor de rede, vai ter reencontro. É sempre a mesma coisa, não motiva os outros, não é fiel naquilo que está acontecendo. Não vai receber a verdadeira riqueza. Diz aí, misericórdia. A gente questiona, né? Tem pessoas que não deveriam ser levantadas. Se não é fiel no pouco, e se não podemos confiar nela, naquilo que ela está fazendo, porque não foi ideia dela, não é um processo que partiu dela, essa pessoa não é fiel, não tem um caráter suficiente para assumir determinada situação. Você não faria isso na sua empresa. Faria? Se você é o patrão, você rixa aquela pessoa, manda embora, afasta ela, porque falta caráter, falta fidelidade. E às vezes dentro da igreja a gente sofre com esse problema. Quem crê comigo diz amém. Dá uma... Sabe, a gente não pode colocar pessoas assim à frente. As pessoas precisam acreditar na palavra, elas pregam a palavra e elas precisam viver a palavra como ela é. Sabe, a sabedoria de Deus está presa à sua palavra. Conta a história que certa vez um grande navio de guerra, ele estava se aproximando de um determinado lugar e o seu capitão lá de longe viu uma luz acesa, piscando. E ele, do microfone, pelo alto-falante que tinha no navio, para falar para fora, para outras embarcações, ele disse: aqui é o capitão do navio fulano de tal, eu oriento a você que saia da nossa frente para evitar uma colisão.
e nada aconteceu. A luz continuava piscando e o navio grandão, ele não desvia. O grandão, ele não quer desviar. E daqui a pouco o capitão fala de novo, esse é o último aviso, se você não sair da frente, nós vamos ter uma colisão inevitavelmente. Passa mais alguns minutos e lá do chão aparece uma vozinha dizendo aqui é o João, eu sou o comandante do farol. Se você não afastar o seu navio dessa rota, você vai bater na costa. A palavra de Deus é o farol. Às vezes a gente não quer mudar. Saca farol, né? O farol, ele fica iluminando, para o navegador saber que ali tem um recife, tem um coral, tem um cabo. Quem tem que desviar é o grande navio. Você pode ser um grande navio, mas se a sua rota ela é contrária à palavra, a palavra é o farol. Amigo, não vai sair de lá. E você vai acabar se dando mal. Diz misericórdia. Então, a palavra de Deus é o farol. Então a fidelidade ela se expressa também no alheio. Fidelidade se expressa no alheio. Lucas 16:12, nós já lemos, se não forem dignos de confiança em relação às coisas que são dos outros, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? Quando você olha para a história de José, você vê um cara que foi traído, todo mundo sabe, jogado na cova lá, na cisterna, tirado, vendido como escravo, depois de escravo passou a ser chefe da casa e foi para a prisão, e depois chegou a ser governador do Egito. Contei a história de José em 30 segundos. Mas quando ele chega governador do Egito, ele está ali trabalhando na condição de um ex-escravo, de um ex-presidiário, e durante todo o tempo que ele viveu no Egito, ele enriqueceu o faraó. O que José fez? Ele enriqueceu o faraó. Ele interpretou os sonhos, ele administrou aquilo que não era dele e enriqueceu o faraó. O faraó se tornou dono do Egito. As terras do Egito não pertenciam a faraó. Mas depois que José assumiu, e depois que teve os 7 anos de bonança, e vieram os 7 anos de fome, sabe, o povo vinha comprar comida, porque José tinha sabedoria. José tinha o quê? Sabedoria. Por que José tinha sabedoria? Porque ele era fiel nas coisas alheias. Ele foi fiel com Potifar, ele foi fiel na prisão, ele era fiel a Faraó, e Deus estava lhe confiando o quê? A verdadeira riqueza, que é a sabedoria. Ele ficou rico? Claro. Uma gota de sabedoria faz qualquer pessoa ficar rica. Uma gota de sabedoria de Deus. Mas a gente procura a riqueza e não a sabedoria. Todo mundo conhece essa história. No final dessa relação, o povo não tinha mais dinheiro para comprar comida. Então eles começaram a vender as terras. E daqui a pouco o povo não tinha mais dinheiro, não tinha mais terra, e começaram a se vender como escravos. Sabe o que José fez? Vira para quem está ao seu lado e pergunta. Sabe o que José fez? Bota aí Gênesis 47, 23, esse texto não está aqui na nossa relação, mas bota aí, Gênesis 47, 23. Então José disse ao povo, ouçam, hoje comprarei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão o quê? Aqui estão o quê? A fim de quê? José deu dinheiro para o povo? Não. O que ele deu? Semente. O que você precisa? Semente e sabedoria. Como é que José aprendeu isso? Pergunta para quem está do seu lado. José era filho de Jacó, que era filho de... Uau! Olha, quarta-feira, é quarta agora, né? Que vai começar de novo, o curso das águas. Doutrinas básicas. A gente precisa voltar ao início. É essa a quarta? A outra quarta. Você devia estudar esse negócio. José era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. E determinada vez Isaac estava lá com Abimeleque, e a fome era grande, a seca era terrível. Deserto. E ele orou a Deus, Senhor, o que eu faço? Eu vou para o Egito. E Deus disse assim, não, fica aí e planta na terra. Mas está seco. E Deus disse a ele, planta na terra.
E sabe o que Isaac fez? Plantou na terra. E sabe o que aconteceu? Você sabe, né? Foi aquela colheita de 100 para cada semente semeada. Eu não sei, não fiz a conta, se José já era vivo nessa época. Se ele viu isso acontecer. Mas se não viu, contaram para ele. E agora ele aprendeu que no meio do deserto, da seca e da fome, a solução sempre será uma boa semente. Qual é a solução? Uma boa semente. Não se comem sementes, se plantam sementes. Isso é que faz prosperar. Isso é sabedoria de Deus, irmão. Sabedoria, fala, sabedoria. Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. José, ele se empenhou e se dedicou ao senhor dele, que era o faraó. Faraó representa o diabo, mas ele estava ali trabalhando, porque tinha um princípio que nós precisávamos aprender. Então, sabe, tem muitos irmãos que não se empenham quando estão servindo aos outros. Ele só faz bem quando a ideia é dele, quando o empreendimento é dele. Mas você sempre é testado na questão do serviço. Você sempre vai ter que servir a outro antes de conseguir ter aquilo que é seu. Diga assim, é o teste do serviço. Qual é o primeiro teste? Teste do pouco. Qual é o segundo teste? Teste do serviço. Se você não serve aos outros, você não vai receber aquilo que é seu. E olha que é seu, hein? Que frustrante chegar no final e não ter. Uau! Sempre que aparecer uma oportunidade de ofertar, é porque Deus quer abrir uma porta para você de uma grande colheita. Toda colheita começa numa semente. Nunca, diga comigo, nunca menospreze o poder de uma semente. O maior poder de uma semente foi Jesus. Se o grão de trigo caísse na terra e não morresse, ficaria ele sozinho. Mas ele morreu. Conta quantos milhões e quantos bilhões de pessoas iguais a Jesus existem hoje no céu e estão caminhando para lá. Porque uma semente foi semeada. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, semeio. Sabe, você não vai conseguir prosperar enquanto você não recebe uma semente para você poder semear. José deve ter aprendido isso, e ele ensinou perfeitamente bem. Um outro exemplo é o exemplo de Davi. Antes de Davi se tornar rei de Israel, ele servia ao seu pai tomando conta de algumas ovelhas. Depois da questão de Golias, ele passou a servir a Saul, que era o rei de Israel, sempre servindo com dedicação, sempre servindo com empenho, sempre semeando sementes de serviço, de empenho e de trabalho. Vou repetir, tem gente que só cuida bem se for dele, se for de outro ele trata com desprezo e faz de qualquer maneira. Por isso o alheio é sempre um teste para todos nós, é o teste do serviço, porque se não formos fiéis nisso, não vamos receber aquilo que é nosso. Davi foi o maior dos reis de Israel, mas antes, ele teve que tomar conta de ovelha num pasto sozinho. Ele teve que tomar conta dos negócios de Saul e depois ser perseguido por Saul, até o dia que ele recebeu aquilo que era dele. Você conhece uma doutrina chamada mordomia? Precisamos conhecer, aprender mais sobre mordomia. O que faz o mordomo? O mordomo lida com as coisas do seu patrão. Nós somos mordomos de Deus. Nós lidamos com os recursos que são de Deus. Seus talentos, seus dons, sua inteligência, sua força física, sua capacidade de pensar, tudo isso pertence a Deus. Ele deu para você servir a Ele de alguma forma. Quando você faz isso, Ele multiplica isso na sua vida. Porque você está lidando com sabedoria, com alguma coisa que Deus deu para você. Ou não. Ou não. Não existe crente burro. Mas existe crente sem sabedoria. Porque não usa a sabedoria. Eu não sei o que fazer. Busque em Deus, tem uma resposta para você. Diz isso para quem está do seu lado, busque em Deus, tem uma resposta para você. Uma última questão da fidelidade é a alegria. Diga alegria. Vire para quem está ao seu lado e diga alegria. Depois disso tudo que eu falei, e olha que eu nem bati tanto. Está gravando aqui, né? Eu fiquei bem na fita, né? Eu nem bati tanto.
na questão da fidelidade, no pouco, né? Não chamei ninguém de ladrão, nem falei muito da questão da fidelidade naquilo que é dos outros, né? No serviço, que você não presta bem aos outros, depois você quer ter a sua empresa, o seu negócio, você quer ter a sua célula, você quer ter a sua igreja, quer ser o pastor, mas você não trabalhou como deveria. E eu, meditando nisso, eu pensei na minha vida, desde criança até hoje, né? Graças a Deus, o meu tempo de serviço sempre foi um serviço dedicado, tanto aos meus patrões, quanto também à igreja onde eu servia, os pastores que eu já servi. E hoje Deus proporcionou isso, e está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Eu nem ligo se você acredita ou não, eu acredito, e está crescendo. Mas isso se expressa também na alegria com que nós fazemos a coisa. Eu não venho para cá aborrecido, chateado, é uma grande farda, é um grande aborrecimento. Eu tenho que ir para lá de novo, de novo, de novo. As minhas semanas, todos os dias estão ocupados, e às vezes estão mesmo, e liga, e faz. Eu não estou aborrecido com isso, porque eu estou semeando com alegria. Diga, semeando com alegria. De novo, semeando. Mas se tu fica reclamando, tem alguém que está ouvindo. Não sou eu. Graças a Deus. Graças a Deus não sou eu. Às vezes se sou eu, já tinha feito uma limpa, né? Mas é Deus que está ouvindo. E Deus sabe como Ele é, né? Sabe, né? Claro que você sabe. Então a semeadura é muito importante, mas muito mais do que aquilo que você faz ou aquilo que você dá, é a forma como você faz. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 8, diz assim: e isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama quem dá com... E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. Deus faz você abundar, diga amém. Amém. Mas é muito mais do que isso, Ele diz que vocês superabundeis em toda a boa obra. Diz glória a Deus. Sabe, equivocadamente alguém ensina que a questão da semeadura e da colheita é só relevante na questão da quantidade. Quem semeia pouco, colhe pouco, então você precisa dar mais, dar mais, dar mais, dar mais, dar mais, e alguém fica pensando assim, eu dou mais, eu dou mais, eu dou mais, eu dou mais, e nada acontece na minha vida. Por quê? Porque não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade, de fidelidade, de caráter. Porque Deus ama a quem dá, ou Deus ama quem dá com... Olha aí, o sujeito vem para o gasofilácio gemendo, é incapaz de entregar uma primícia, porque acha que o apóstolo é rico. Sou, muito mais da graça de Deus. E vem gemendo. Mas Deus não ama a quem dá gemendo, Deus ama a quem dá com alegria. Diz alegria. Diz de novo, alegria. Nós estamos muito alegres e quando a gente declara assim, você vai receber uma promessa, Deus vai abençoar você, aleluia. Nós somos alegres quando recebemos. Mas a promessa de Deus, a palavra, ela é o contrário. Você precisa ser alegre quando você dá. E se você não der com alegria, sabe, a igreja vai usar o seu dinheiro. Vai pagar a luz, vai pagar aluguel, vai pagar as coisas, as contas e tudo mais, mas é a benção, irmão. Você está triste? Pode trazer também, assim mesmo. Continua entregando triste. Mas se você der com alegria, aprender isso, você vai ver que aí, sim, Deus vai liberar a bênção da prosperidade sobre a sua vida. Porque se você não é fiel nas riquezas injustas, quem vai conceder para você a verdadeira riqueza? E esse quem aí, ó, tá? Então, cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração. E isso não deve ser por tristeza nem por necessidade, mas deve ser com alegria. Tem gente que oferta porque quer fazer barganha com Deus. Eu vou dar tanto para receber tanto. Então eu vou dar mais para receber mais.
E a simples barganha não resolve o problema, precisa ser com alegria. Outras pessoas ofertam porque são pressionadas pelo pastor, né, porque fica batendo, ou pela necessidade. A necessidade, o teto está caindo, a gente precisa fazer uma oferta, queimou a luz, o som precisa ser melhorado. Tudo isso é importante, a gente precisa entregar, mas tudo aquilo que nós fazemos precisa ser com alegria. Diga alegria. Deus ama todo mundo, diz amém. Mas em especial, naquele momento, Ele ama quem dá com alegria. Se você ama, você ofertará em algum momento. Porque é possível dar sem amor, mas é impossível amar sem dar. Então, olha como a vinculação está sempre ligada a essa questão. Lucas capítulo 12, versículo 32 diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai, repete agora, se agradou. Se agradou em dar-vos o seu reino. Deus não dá com pena, Ele se alegra em dar para você muito mais, diga muito mais, do que você pensa. Que coisa extraordinária. Ele tem alegria em ver a prosperidade. Por quê? Porque Ele é restituído, a gente está no ano da restituição. Ele é restituído. Aquele sujeito era pobre, miserável, vivia dormindo na rua, mas um dia ele encontrou Jesus, a vida dele mudou. Agora ele anda de carrão, mora na frente da praia. O que aconteceu? O dia que ele recebeu Jesus, a vida dele mudou. Quem é restituído? Deus. Dinheiro de raiz injusta. Mas quem recebe honra e quem recebe glória é Deus. Porque aquele que não era nada, agora é grande. É Deus. Deus é restituído. Então ele fica feliz quando dá. Ele fica procurando lá do céu, na hora da oferta, quem é que está dando com alegria. Ele fica procurando lá no céu, na hora de varrer a igreja, de passar a vassoura, de cuidar do carpete, da iluminação. Quem é que está fazendo isso com alegria? Na hora de ir para a célula, aquilo é um fardo. Quem é que está fazendo isso com alegria? Um ali, outro lá, e os outros. Vamos. Quem é que vai ter alegria em fazer? O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram. Com alegria. Pergunta para quem está do seu lado: ele está alegre? Você sabia que essa alegria já mora dentro de você? Acho que o fruto do Espírito, Gálatas diz, né? Amor, paz, benignidade, bondade, fidelidade, alegria. Então a alegria que você precisa já está aí dentro. Vira para quem está ao seu lado e diga: está aí dentro. Em algum lugar. Está aí dentro. Mas não é alegria em fazer o que você gosta, é alegria em servir ao Senhor. É a alegria do serviço, é a alegria do ofertar. E depois você vai ouvir como Davi ouviu. Mas tu viu a história de Davi? Nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca viu. Salmo 35, 27 diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade. Diga: se compraz na prosperidade do seu servo. Deus fica feliz com a sua prosperidade. E lembra que eu falei lá no começo que prosperidade não é só dinheiro. Com a sua alma, com as suas emoções, com a sua família, sobretudo com a prosperidade do seu espírito. E até de manhã esses caras me perseguem aqui. Glória a Deus, diz amém? Tudo que a sua mão tocar prosperará, diz eu creio. Mas você não vê esse negócio, né? Hoje você está aprendendo por quê? Existem 3 níveis de fidelidade. Fidelidade no pouco, fidelidade naquilo que é dos outros, alegria, fidelidade em semear com alegria. Se você quer ser discípulo de Jesus, fique firme nessa palavra. Um dia eu aprendi isso, eu era muito novo, eu tinha dificuldade no trabalho, e o meu patrão era opressor, e era mesmo.
não vou dizer o nome dele porque está gravando aqui, mas muita gente conhece. Ele era opressor, era terrível ali com as pessoas, mas quando eu aprendi isso numa aula de escola dominical na Igreja Batista, quando eu era novo ainda, isso faz 2 ou 3 semanas atrás, Deus mudou a minha vida, e eu comecei a crescer e a prosperar no trabalho assim, ó, a ponto de sentar na cadeira do chefe. De quando eu estava lá, ele viajava. Quando eu deixei de estar lá, ele não consegue mais viajar porque ele não confia em ninguém para deixar no lugar dele. Eu estou falando de riquezas injustas, de trabalho do alheio. Mas Deus me proporcionou algo muito maior. Uma vez ele disse para mim, você é maluco, vai largar isso tudo? Eu falei, Deus tem algo melhor para mim. E tem mesmo. E tinha mesmo. E vai continuar tendo. Diz amém. Você conhece a história do rei, do Midas, né? Que tudo que ele tocava se transformava em ouro. Isso é mitologia grega. Até o dia que ele tocou na mulher, a mulher virou ouro, aí ele ficou doido. Aí depois o filho correu para ele, pulou no colo dele, sem que ele pudesse evitar, também virou ouro. Sabe, o diabo ele transforma a bênção de Deus em coisas ruins. Sabe, mas a promessa de Deus é aquilo que você tocar vai prosperar. Deuteronômio 28:8 diz assim, o Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocardes a mão, te abençoará na terra que te dá o Senhor, seu Deus. Então, quando você toca no doente, o doente é curado. Quando você toca naquele que está sofrendo financeiramente, ele vai receber livramento. Quando você toca naquele que está confuso, ele ganha clareza na mente para poder crescer e para prosperar. A vontade de Deus é que você também abençoe as outras pessoas. Tem algum crente? Diz amém? Glória a Deus. Para nós termos bênção, nós precisamos seguir o caminho da bênção. Sabe, o tocar aqui, às vezes, vem aqui na frente, vamos tocar na cabeça do fulano. É tocar na vida da pessoa. É aconselhar, é mostrar o caminho, é orar juntos. Sabe, tem coisas que precisam ser destravadas. Nós não somos psiquiatras e nem psicólogos, mas nós temos a sabedoria de Deus, que é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza, ela vem de Deus. Para gerir o seu negócio, para cuidar da sua família, para cuidar de tudo aquilo que diz respeito a você, a sabedoria de Deus. Às vezes a gente lida, quem é pastor, e lida com muita gente que é muito teimoso. Você está mostrando, olha, fulano, cuidado. Não. É assim. É porque essa pessoa precisa ser mais tocada. Você prefere ser tocado pelo pastor ou por Deus? Pergunta para quem está do seu lado, pastor ou Deus? Eu, se fosse você, preferia ser tocado pelo pastor. Porque quando Deus toca, é igual Jeremias 18. Ele pega aquele vaso, joga no chão. Para entender alguma coisa? Faz muito barulho. Tem crente que é assim, né? Faz muito barulho, mas ninguém entende nada. Só faz barulho. Quando Deus toca, Ele pega o vaso, diga assim, o vaso sou eu. Joga no chão e quebra. Bota lá e faz de novo. O pastor está dizendo, cuidado. Olha, esse caminho é perigoso. Não devia fazer isso. Mas quando divide o tema, meu irmão, o vaso vai para o chão. A notícia boa é que o pastor também vai para o chão, porque quando Deus lida, todo mundo é vaso. É por isso que a Bíblia diz assim, obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor obedecer. Eu tenho isso como princípio. Perdoa. Perdoar uma decisão, não tem nada a ver com gostar, perdoa. Então perdoa. É melhor perdoar, é melhor obedecer, do que amanhã ou depois. Vi uma marreta em cima de mim e blá. Mas cada um segue aquilo que quer. Deuteronômio 14, 28 e 29 diz assim, ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na sua cidade. Então virão o levita, pois ele não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Uau! Então, quando a gente olha para fazer o bem, usar daquilo que nós temos com riqueza, aponta que a gente precisa, dentro dessa condição que está proposta, abençoar o levita. Diga, abençoar o levita.
Quem é o levita? O levita é o pregador, é o pastor, abençoa ele. Hoje nós estamos falando de oferta de missões. Quem é o levita? O levita não é quem toca no altar, levita é o quem serve em dedicação exclusiva à obra de Deus. É aquele que trabalha, é aquele que limpa, é aquele que prega, é aquele que arruma, é aquele que toca. Todos são levitas. E hoje nós estamos aqui por quê? Porque nós precisamos abençoar os levitas que estão nas nações. Você não vai lá. Pastora Lívia vai, né? Logo mais. Mas você não vai lá para pregar o evangelho, pelo menos, né? Então você abençoa. Diga, eu abençoo. Abençoar o estrangeiro. Quem é o estrangeiro? Não é o estrangeiro que vem de fora para cá, mas é o estrangeiro que está lá no Paquistão, está lá no Nepal, está lá na China, está lá no Uzbequistão, está lá nos países da África. Então nós tiramos uma parte do nosso recurso e abençoamos o pastor, o missionário, o obreiro, aquele que está lá, e abençoamos também aquele que precisa receber a palavra, ele é o estrangeiro. Existe bênção nisso. O versículo diz assim: para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Façam assim. É um princípio. Isso é lei, é um princípio que precisa ser observado. Você não vai para o céu por causa disso, mas você vai ser abençoado ainda mais. Sabe, Deuteronômio 15, 7, 8, depois 10, quando entre ti houver algum pobre dos teus irmãos em algumas das suas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a mão, abre a mão, e lhe emprestarás aquilo que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Versículo 10, livremente lhes darás, e não sejas maligno. Diga, não seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Quero chamar atenção aqui para duas situações. Uma é sabedoria. Sabedoria é verdadeira riqueza. Porque quando você tem riqueza, muitas pessoas vão aparecer para você pedindo socorro, pedindo ajuda e dando golpe. E como é que você sabe a diferença? Você precisa ter sabedoria. Estava na reunião outro dia de pastores e tinha uma pessoa me incomodando, pedindo ajuda para fugir de um agiota. E aquilo estava me incomodando, já vinha a semana inteira, contei para os pastores na reunião, e o pastor Isaías, aquele rapaz que está lá atrás, ele falou assim: não dá, bloqueia essa pessoa, tira ela do seu Instagram. Se você estava esperando uma palavra de Deus, já tem. Nunca mais me perturbou. O que aconteceu? Não sei. Mas a sabedoria é a verdadeira riqueza. Porque sempre vai ter alguém querendo te explorar. E como é que você sabe quem você deve ajudar ou não? A Bíblia diz ajuda. Mas precisa ter, diga, sabedoria. Fala, sabedoria. Fala dízimo, fidelidade, sabedoria. Essas palavras precisam estar na nossa boca, no nosso coração e na nossa mente o tempo todo. A outra coisa, diz assim: lhes darás e não seja maligno. O que é um coração maligno? Um coração maligno é aquele que a pessoa chega na sua necessidade, você pode ajudar e você ajuda, mas diz assim: fulano é preguiçoso, fulano não merece, mas na minha posição eu sou obrigado a dar, e começa a falar mal do irmão. Isso é um coração maligno. Era melhor não dar. Do ponto de vista da pessoa que recebe, vai ser abençoada, mas do seu ponto de vista, a bênção não chega para você, porque lá no final, no versículo 10, diz assim: livremente lhes dará e não seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor. O Senhor te abençoa quando o seu coração não é maligno ou quando você dá? O Senhor abençoa quando você dá com um coração que não é maligno. Aí diz assim: o Senhor teu Deus te abençoará em toda a sua obra e em tudo o que você empreender. Olha como um coração maligno pode mudar completamente a bênção de Deus sobre a nossa vida. Diga assim: fidelidade em dar com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama todo mundo, a gente sabe disso.
né? Tem uma ilustração do pai que está sentado, e ele tem 3 filhos e ama os 3 filhos, mas em determinado momento o filhinho mais novo, ele para de fazer o que estava fazendo, corre para o pai, pula no colo do pai, dá um beijo nele e diz assim: papai, eu te amo. O pai ama os 3 filhos, mas naquele momento, em especial, ele vai amar mais quem? Aquele que dá com alegria. Dá o quê? Dá um carinho, dá um beijo, reconhece o pai. O pai ama todo mundo, mas naquele momento ele vai amar mais aquele que dá com alegria. As crianças lá de casa não podem ouvir isso. Vai ser impossível. Deus não vai recompensar você porque você quer a recompensa, mas Ele vai recompensar você porque você entrega com alegria. Diga: entregar com alegria. Para terminar, diz: graças a Deus. Meio-dia, está calor, né? Já pulei um pedaço aqui, já perceberam, né? Porque não dá. Para terminar, esse texto, essa palavra de hoje, ela é uma exortação do Senhor para que possamos expressar a nossa fidelidade. E quais são as expressões práticas da fidelidade? Repete comigo: fidelidade é expressa no pouco. Fidelidade é expressa no alheio. Diga: no alheio. Fidelidade é expressa, diga, na alegria, em semear. Siga esses 3 princípios, obedeça a eles, pratique eles na sua vida. Seja fiel no pouco. Creia que Deus vai suprir você na sua necessidade. É fé. Como é que eu faço isso? É quando você ganha uma merreca e separa o dízimo primeiro para entregar para Deus. Primeiro você separa a sua primícia, a sua oferta, crendo. Não é fazer porque eu estou falando, não. Você precisa fazer porque você crê na palavra. É isso que Malaquias diz: trazei os dízimos à casa do tesouro, mas fazei prova de mim. Prove a Deus na sua confiança. Eu disse no começo que se você cumprir esses 3 princípios durante quantos dias? 40 dias. A sua vida vai mudar. A sua família vai mudar. Tudo aquilo que você faz vai mudar. Cumpra o princípio. Seja fiel no pouco. Seja fiel quando você está cuidando do alheio. Você está dirigindo uma célula, isso é para Deus, isso é para a igreja, para o seu pastor de rede. Seja fiel àquilo. Aquela é a sua vida, dedique-se a isso. Dedique seu tempo, sua oração. Sirva a Deus, sirva ao seu patrão. Você vai ver como é que você vai prosperar. O patrão não é um idiota, porque se ele fosse um idiota, ele não estaria na posição que está. Ele sabe muito bem ver quem ele pode confiar e quem ele não pode. Ele não é burro. E acredita em mim, ele paga mais. Não é para quem trabalha mais, é para quem ele confia mais. Eu já tive o maior salário da empresa. Na minha capacidade de estudo era menor do que de muitas outras pessoas. Ainda dava ordem nos outros. Porque é uma questão de confiança. Sirva bem no alheio. Seja fiel e entregue com alegria. Diga: alegria. Amém. Hoje nós já entregamos os dízimos, já entregamos as ofertas, e nós vamos separar aqui uma oferta especial para missões mundiais. Nós vamos fazer isso agora. Então, cumprindo aquilo que a palavra do Senhor diz, que o Senhor Jesus abençoa as obras das nossas mãos, para que possamos acudir ao levita e ao estrangeiro. O levita são os obreiros, né, que estão no campo, e o estrangeiro são os povos que estão sendo alcançados por essa obra missionária. Portanto, esse é o nosso desafio hoje. Eu quero desafiar você a fazer a sua oferta, agora, nessa manhã. Né? Dinheiro, ou no Pix da igreja, seja lá como for, fazer a sua oferta. O nosso alvo é R$20. R$20. Eu estava ali pensando, como é que eu vou dar R$20? Eu falei: Deus, o que é que eu vou dar? Ele falou para mim assim: pelo menos R$20 por mês. Essa foi a minha oferta, eu já dei antes. Né? Um ano, eu só vou dar oferta para missões de novo no 2º domingo de junho do ano que vem. 2º domingo de junho do ano que vem. E no meu coração eu dei uma oferta de 20 vezes 12. Poderia ser mais. Né? A pastora Lívia vai viajar para a formatura da Samara.
Mas a Samara pôde estudar lá, com bolsa de estudo e com algumas coisas que lhe favoreceram, porque essa oferta de missões é levantada. A Moná estudou lá e viveu lá porque essa oferta é levantada. Você veja que o Daniel viveu lá porque essa oferta foi levantada. E a gente fica pensando, isso beneficia o Uzbequistão, eu não quero saber de quem mora, isso beneficia até nós, essa igreja, esse povo. E é nada, né? Mas lembra que Deus ama, em especial, aquele que dá com alegria. Fica em pé comigo.